Olá pessoal, hoje vamos iniciar as nossas aulas práticas de casa para a sua casa. Hoje quero falar em especial sobre a monitorização de glicemia em casa. Em especial quero falar sobre os aparelhos glicosímetros, aquele aparelho que a gente fura a pontinha do dedo, coloca na pontinha do aparelho e ele vai te dar um valor de glicose. Esse valor de glicose que é encontrado no sangue é chamado de glicemia. Existem vários aparelhos no mercado, glicosímetros, e outros equipamentos são chamados monitores contínuos de glicose, mas em especial hoje eu quero falar sobre esse aqui com vocês. Bem, a importância de se fazer a monitorização de glicemia em casa é porque você vai aprender a entender seu diabetes. Não tem como entender o diabetes se você não sabe como está a sua glicemia. A frequência com que você faz a glicemia capilar vai depender do tipo de diabetes, do momento como ele se encontra e do tipo de tratamento que você faz, com medicamentos orais ou com insulina. Em relação aos tipos de diabetes, a gente sabe que quem tem diabetes tipo 1 precisa fazer mais vezes ao dia, no mínimo 7 vezes. Para quem tem diabetes tipo 2, a situação é um pouco diferente. A gente sabe que tem pacientes com diabetes tipo 2 que só usam medicamentos orais e outros que fazem medicamentos orais, insulina e outros em terapia mais intensa de insulina. Não vou discutir um pouco sobre a frequência de como devemos fazer. A gente sabe que aquele indivíduo que ainda não se conhece, ele precisa fazer mais vezes. Geralmente antes das refeições e algumas vezes após a refeição para poder entender se realmente a glicemia capilar dele está controlada também após a alimentação. O foco de hoje é mostrar para você um pouco desse equipamento e dizer que você precisa monitorar, realizar esse exame e, acima de tudo, gente, anotar. Eu vou estar enviando logo abaixo um link para vocês baixarem sobre uma tabelinha de anotações da glicemia capilar. Vocês podem ir lá nesse link e baixar essa tabela. Não adianta fazer a glicemia capilar se você não anotar e fazer a sua observação. Nossa, fiz a glicemia capilar aqui. Que horas foi? Anotar na hora. Isso foi antes ou após a refeição? Isso foi em jejum ou foi ao deitar? Toda essa informação ela é importante, tanto para você se conhecer, quanto para o médico. Então é importante que você leve as tabelinhas. Aqui eu quero falar para vocês sobre um aparelhinho que é a caneta lancetadora. A caneta lancetadora ela é muito importante para evitar um dos grandes traumas na hora de fazer a glicemia capilar. Ela vem com uma particularidade que é um regulador de profundidade, ou seja, até onde a profundidade que a agulha vai no seu dedo. O que é interessante? Gosto muito dessas canetas porque elas podem, aqui dentro, você colocar um pequeno dispositivo que é a lanceta. Essa lanceta ela é descartável, você tira a ponta dessa caneta, tá? E aqui você coloca essa lancetinha aqui, descartável, tá? Então, feito isso, você regula a profundidade desta caneta e vai executar a punção, ou seja, furar o dedo para poder coletar a gotinha, igual nessa imagem que está aí, tá? Mostrando para vocês. Então, assim, outro dispositivo bem interessante que eu acho é essa lanceta descartável. Uma vez que ela é usada, você não consegue usar ela novamente. Então você descarta sem o perigo de alguém se furar novamente. É bem interessante. Mas uma regra básica deve ser seguida aqui, que é o cuidado com a limpeza das mãos antes de fazer o procedimento. Lavar bem com sabão, deixar secar e depois na ponta do dedo passar um algodãozinho com álcool 70, deixar secar bem essa ponta do dedo para então executar o procedimento. O que eu quero dizer? Em época de evitar aglomeração, a gente está muito isolado em casa. Por vezes, os pacientes que têm diabetes tipo 2 estão comendo mais sem fazer exercício. E nessa época agora, eu recomendo muito a atenção redobrada para monitorização em casa, para que evite você de descompensar sem saber e atingir complicações maiores em relação ao diabetes e ter que parar em um postinho ou um hospital.
que nessa época não é muito recomendado. Então, redobre a atenção, monitore mais em casa a sua glicemia, anote, faça as suas observações. Os meus pacientes, eu geralmente dou a liberação para eles compartilhar comigo como é que está o controle glicêmico e faço as orientações. Assim, a gente consegue estar junto com eles vencendo essa etapa. Eu gostaria, se você gostou desse vídeo, que compartilhasse com um amigo querido, com alguém que você conhece que tem diabetes, que nesse momento não está podendo ir ao posto de saúde, a um hospital. Isso vai agregar muito valor para ele, vai ajudar ele bastante nessa luta aí contra o coronavírus na atualidade, principalmente fazer com que controle seu diabetes, e o conhecimento que ele vai ter, vai adquirir também ao fazer a glicemia, vai ser muito grandioso para ele, vai gerar informação, vai gerar questionamento, e isso vai ser muito bacana. Curte aí nosso canal, dá um sininho aí, aperta no sininho para que a gente possa estar crescendo cada vez mais e essa informação chegar a todos. E lembrar que no próximo vídeo nosso nós vamos dar continuidade a isso aqui, é uma sequência. O nosso próximo vídeo vai ser sobre tipos de insulina, como aplicar, quais são esses tipos de insulina, como são os dispositivos de aplicação, as canetas de insulina, as canetas descartáveis, os tipos de seringa. Fiquem ligados no nosso próximo vídeo. Um abraço.